Olá, amigo. Meu nome é Abraão. Muito obrigado por me receber na sua casa. Eu quero aproveitar bem este momento e falar com você como um amigo. Bom, talvez isso possa parecer utópico, mas eu garanto que não é. Eu acabo sendo seu amigo por afinidade, por um contato estreito que você tem com alguém que é de sua inteira confiança e que se preocupou tanto com você ao ponto de lhe convidar para este nosso bate-papo. E o assunto dessa conversa é também de fundamental importância. Nós iremos falar sobre aquilo que você tem de mais precioso, de maior valor. Nós vamos falar sobre a sua própria vida. O velho rei Salomão e sábio Salomão certa vez disse: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que o ouro e a prata. Você já parou para pensar na sua própria vida? Seja honesto consigo mesmo e pare alguns minutos para enfrentar esta questão tão natural e essencial. Eu não quero falar sobre a sua vida a partir da cosmovisão contemporânea, porque eu a vejo contaminada pelo materialismo. Nem mesmo quero falar a partir das filosofias gregas, por exemplo, porque o mundo já existia antes delas. Eu quero ser específico e falar sobre a sua vida a partir da perspectiva bíblica. Você pode e tem toda a liberdade e o direito de pensar sobre este tema a partir de outros prismas. Mas aqui, nesse nosso encontro, eu quero pedir a você que considere atentamente o que vamos conversar. Avalie criteriosamente tudo o que nós iremos dizer. Ouça com muita atenção, ouça até o fim, e no final de tudo você vai poder tirar suas próprias conclusões. Por isso, não faça isso precipitadamente. Porque a nossa humanidade já sofre o suficiente por desprezar detalhes importantes acerca da sua própria existência. A minha pergunta é: o que é a vida? Melhor ainda, quanto vale a sua própria vida? A princípio, isso parece ser uma pergunta simples, mas não é uma pergunta simples. É uma pergunta que ocupa a mente e desperta a curiosidade de muitos. Pelo menos daqueles que pensam. Ora, todos nós estamos contemplando assustados a maneira como as pessoas estão tratando essa questão da existência humana, não é verdade? Parece haver um descaso generalizado com o ser humano. Isso é terrível. Uma rápida olhada ao redor de nós nos deixará em estado de perplexidade. O que é que nós estamos vendo? As pessoas estão sendo consumidas, estão perdendo a sua própria vida. Há um senso de maldade generalizado entre as pessoas. Elas estão se tratando mal, agredindo umas às outras, mesmo apesar de adquirirem conhecimento, educação, informação. A violência continua crescendo e cresce a passos largos. As pessoas estão se tornando cada vez mais egoístas. Nós andamos pelas ruas com medo dos ladrões e acabamos ficando dentro de casa também com medo deles. Mesmo que nós tenhamos todo um aparato de segurança que possa estar ao redor de nós, isso não nos dá a segurança necessária. Parece que a dignidade humana foi reduzida ao consumismo e a nossa geração materialista tem medido o valor humano através de referências materiais. Tem sido muito mais importante ter coisas do que ser alguém. As pessoas estão sendo valorizadas pelo status que elas alcançaram ou pela marca de roupa que elas vestem. A nossa geração tornou-se especialista em futilidades e está totalmente impregnada do materialismo. Aqui no Brasil, a discrepância social tem sinalizado para uma guerra civil. Pobres, cada vez mais pobres, enquanto muitos outros estão enriquecendo através da injustiça e da corrupção. Isso tem gerado um estado de revolta sem limites. O nosso sistema político e judiciário parece não ser tão eficiente e tão adequado a fim de conter o ódio e o preconceito que existe entre as camadas sociais. Não obstante os programas sociais e humanitários que têm sido implementados a cada dia, nós temos mais pessoas vivendo na miséria. E isso, somado à impunidade e também à corrupção, tem gerado um estado de frustração, de desespero, não é verdade? Até mesmo entre as camadas sociais mais abastadas, o desespero tem aumentado.
Isso prova que o dinheiro não é tudo. Existem milhares de pessoas que são ricas, mas cujo coração está cada vez mais vazio e solitário. E nós perguntamos onde isso tudo vai terminar. Podemos imaginar, na violência, no descaso, no aumento da injustiça. As nossas crianças estão sendo brutalmente arrastadas pelo asfalto, algumas jogadas dos prédios. Filhos estão matando seus pais a fim de roubar-lhes os bens. Jovens estão invadindo as escolas armados, tirando a vida dos colegas, dos professores. Cada vez mais cedo, eles estão sendo iniciados no alcoolismo, ou nas drogas, ou na sexualidade desmedida. O índice de violência e morte precoce tem aumentado assustadoramente nos últimos 20 anos. Isso acontece em todas as classes sociais e nós ficamos atemorizados. Olhamos para o jornal do dia e paira sempre aquela dúvida: qual será o próximo absurdo que nós vamos ler ou ver? Será que é esse tipo de vida que nós queremos? Esse clima de desespero e de medo tem nos colocado numa situação semelhante aos que vivem numa guerra civil. Além disso, a indústria farmacológica, psiquiatra, nunca esteve tão bem quanto hoje. Cada vez mais as pessoas estão sendo consumidas pela ansiedade, pelo pânico, pela depressão, o que era raro no passado e deveria ser apenas um tratamento específico, tem se tornado o dia a dia de muitos. Boa parte da nossa população não consegue sequer dormir sem a ajuda dos medicamentos. Você já parou para perguntar o que está acontecendo? Eu tenho alguns palpites, algumas suposições, e eu queria que você considerasse em primeiro lugar. Eu realmente creio que tudo isso tem sido consequência natural de uma sociedade que deixou de ser teocêntrica e tornou-se humanista. Eu explico isso. Até por volta do século XVIII, mais ou menos, as pessoas lutavam e trabalhavam conservando no seu coração uma certa convicção da existência de Deus e da sua interferência na vida humana. Naquela época, Deus era uma figura importante, Deus era uma figura essencial. Isso trazia certo grau de esperança e de segurança ao coração das pessoas. Mas com a chegada do iluminismo e, logo em seguida, a Revolução Industrial, o homem deu um salto em direção ao progresso, abrindo caminho para novas e revolucionárias tecnologias. Isso mudou muito a vida humana e o homem começou a experimentar uma sensação de que ele poderia dominar áreas específicas e ser senhor delas. Parece que o homem começou a brincar um pouco de ser Deus. Começou a realizar novas descobertas na área de saúde, começou a dominar a engenharia genética e outras tecnologias extraordinárias. E tudo isso foi muito bom, muito positivo, porque ampliou as possibilidades de tratamentos médicos e apontou para a diminuição do sofrimento humano. Mas o grande erro foi o homem ter desprezado a existência de Deus, ou ter decidido manter Deus apenas como um mito social. Um mito que precisa ser reverenciado, apenas para aplacar a consciência humana que é educada religiosamente para adorar a qualquer tipo de divindade. A maioria das pessoas hoje diz que crê em Deus. Entre nós brasileiros, quase todos afirmam que creem em Deus. Mas o que isso exatamente significa? O que significa conhecer a Deus? O que significa ter a Cristo no coração? Tudo isso virou chavões, frases sem nexo, sem expressão, desprovidas de significado real. São chavões que nos afastam do real sentido daquilo que poderia ser a resposta para tantas inquietações, para a inquietação de milhares de pessoas. O número sem fim de igrejas e de religiões começaram a surgir, trazendo propostas das mais diversas, trazendo muita confusão, trazendo muita decepção. A triste verdade é que a maioria das pessoas afirma conhecer a Deus, porém não tem nenhum contato pessoal com Ele. São pessoas que estão completamente distantes do propósito de Deus,
este propósito predeterminado para a nossa existência. Propósito através do qual essas pessoas poderiam ser felizes. Portanto, eu não temo dizer que a culpa é nossa mesmo, porque fomos nós, seres humanos, que decidimos nos afastar e banir Deus da nossa existência, mantendo totalmente distante de nós. No segundo momento, o homem tornou-se autossuficiente, tornou-se orgulhoso, independente. Ao adquirir acesso à tecnologia, que proporciona uma impressão de bem-estar, de saúde, de conforto, o homem imaginou que Deus é desnecessário. Além disso, nós já ouvimos tantos absurdos em nome da fé, em nome de Deus, em nome de Jesus, que a maioria das pessoas está decepcionada e preferiam deixar esse assunto de lado, preferindo acreditar que Deus não existe e que se Ele de fato existe, talvez não se importe muito conosco, viva alheio de nós. É como aquele paciente que desprezou o tratamento médico porque ele deu ouvidos a outros pacientes que utilizaram mal um determinado medicamento. Ora, a culpa não era do medicamento, era de quem fez uso incorreto dele, não é verdade? E esse afastamento gradual do ser humano fez com que ele se tornasse autossuficiente, grande em si mesmo. O homem esqueceu-se de que o orgulho precede a ruína. E a altivez de espírito precede a queda. Isso está lá em Provérbios capítulo 16, verso 18. Num terceiro momento, eu penso que a nossa geração está perdida porque ela desprezou totalmente o caráter profético da palavra de Jesus. Afinal, Jesus afirmou com muita convicção os dias que nós estamos vivendo e disse que esses dias iriam chegar. Pouco antes de Jesus ser preso e crucificado, os discípulos indagaram a ele da seguinte maneira: Senhor, declara-nos, quando será que estas coisas vão acontecer? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Isso está em Mateus, capítulo 24, verso 3, essa indagação dos discípulos. E ao responder essa pergunta, Jesus fez revelações intrigantes e assustadoras sobre os últimos dias da humanidade. Veja aqui nesse texto de Mateus capítulo 24, algumas das afirmações de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus diz que nós iríamos ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Isso está no verso 6. Nós temos ouvido falar de guerras o tempo todo. Depois Jesus diz que se levantaria nação contra nação e reino contra reino. Está no verso 7. Jesus também diz que haveriam fomes e terremotos em vários lugares. E nós estamos assustados com os jornais que apontam para um número exorbitante de pessoas que estão sendo vitimadas por terremotos. Até o Brasil, que era considerado um país tranquilo, agora está sofrendo também os seus abalos sísmicos, e isso tem preocupado muito os nossos cientistas. Jesus também diz que por causa do nome dele, muitos seriam perseguidos. Isso está no verso 9. As pessoas seriam perseguidas porque creriam em Jesus. E mais, que os homens iriam se odiar uns aos outros e trair uns aos outros. Nós estamos acostumados com esse cenário. Jesus também está dizendo aqui, neste verso 9, que irão surgir falsos profetas, pessoas pregando e enganando a muitos. E no verso 12 do mesmo capítulo, Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos iria se esfriar, pelo crescimento da maldade. Ainda no verso 21, Jesus diz que nos últimos tempos haverá grande tribulação sobre a face da terra. Sabe, estes são os sinais. Se você lê este capítulo, pare um pouquinho e leia o capítulo 24 de Mateus, você vai perceber que este texto está sinalizando alguma coisa para nós. Ele está dando a nós sinais de que alguma coisa está acontecendo. Jesus encerra este capítulo 24 de Mateus da seguinte forma: aprendei, pois, esta parábola da figueira.
Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Deixe-me partir do geral para o específico. A vida humana é preciosa. A sua vida é muito preciosa. A sua vida possui grande valor. Sabe por quê? Porque ela deriva de Deus. Mas sabe, nós temos trocado este valor por outros valores que jamais poderão nos preencher por dentro. Nós cometemos vários equívocos por causa disso, por ignorar esta orientação da parte de Deus. E estamos vivendo numa situação de caos. Mas eu creio que ainda dá tempo de reverter tudo isso. E nessa série de estudos, nós pretendemos pensar junto com você acerca do plano de Deus para a nossa existência. E eu tenho certeza de que muitas dúvidas que pairam sobre a sua mente vão ser dissipadas. Nós vamos olhar para a palavra de Deus e ela vai nos ajudar a entender disso. Além disso, nós vamos fazer novas descobertas sobre este plano de Deus para a sua vida. Você vai ficar encantado. E você vai ser tomado de uma paz que você ainda não experimentou em toda a sua existência. Agora me responda, você está totalmente feliz com sua vida? Você está pleno ou plena? Porque eu tenho plena convicção de que o plano de Deus poderá trazer ao seu coração uma alegria tal qual você nunca experimentou antes. No nosso próximo encontro, nós vamos falar um pouco mais sobre este assunto tão importante. Portanto, até lá e que Deus nos abençoe.